Oi pessoal, eu sou a Ju da 10 Crochê e nesse vídeo nós vamos aprender a bolsa 10. Aqui estão os materiais que eu utilizei para fazer a nossa bolsa. Eu vou usar fio de malha, eu vou usar duas cores, tá? Essa vai ser todo o corpo da minha bolsa e com esse aqui eu vou fazer o acabamento final. A agulha, que no caso a minha vai ser a número 7, agulha de tapeceiro, marcador, tesoura, linha e agulha para costura de cores bem próximas ao meu fio de malha, 70 centímetros de corrente e alicates para me ajudar aqui a trabalhar a minha corrente, tá? A base da nossa bolsa vai ser redonda e nós vamos fazer uma base padrão, a mesma que você pode utilizar para cestinhos e bandejas, tá? Começamos aqui com um anel mágico. Se você está começando e ainda tem dúvidas sobre os pontos iniciais do crochê, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente todos eles, tá? O card para acessar esse vídeo está aqui no topo da tela. Feito o anel mágico, colocaremos aqui dentro 6 pontos baixos. Fiz os meus 6 pontos, isso significa que nós temos 7 pontos, né? Só virar sua peça que você conta aqui atrás esses gominhos. Esses gominhos me dizem quantos pontos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse aqui é aquele pontinho que a gente fez para fechar o anel mágico. Ele conta como um ponto. Agora eu vou encerrar minha carreira e a forma que eu vou fazer esse encerramento será o mesmo por toda a nossa peça, tá? Até chegar o momento que a gente não vai mais encerrar, porque trabalharemos em espiral. Minha agulha vem de trás para frente na primeira alcinha do primeiro ponto baixo que eu fiz. Essa laçada vem para minha agulha porque vou levá-la aqui para trás. Agora, a minha peça vai passar por dentro dessa laçada aqui. Por isso, é muito importante que essa laçada seja um pouco maior que a minha peça. Só passar. Tira o fio do anel mágico. E aqui, para encerrar, primeiro a gente puxa desse lado, até essa laçada ficar bem rente na minha peça, e depois eu puxo aqui. Agora vamos começar a nossa próxima carreira. A minha agulha vai no ponto baixo centrado, mais perto de onde está saindo o fio do meu novelo para o lado de cá. Vem descendo com o fio aqui, o ponto mais próximo é bem esse de cá, né? No centro, ponto baixo centrado. Laça o fio do novelo trás para frente e fecha um ponto baixo. Essa segunda carreira é uma carreira toda de aumentos, seguindo o nosso padrãozinho. Então, eu já coloco outro ponto baixo aqui mesmo. E sigo colocando 2 pontos baixos em cada pontinho até o final.
final da minha carreira e aqui tenho que ter 14 pontos, já que na primeira eu tinha 7, né? Uma coisa muito importante da gente aprender é, quando a gente trabalha com esse padrão de base que eu vou passar para vocês aqui, as nossas carreiras sempre vão crescer de acordo com a quantidade de pontos que eu tinha na primeira. Se aqui eu coloquei 6 e fiquei com 7, né? Então, eu sempre vou crescer as minhas carreiras de 7 em 7 pontos. O que isso significa? Aqui 7, a segunda 14, a terceira 21, a quarta 28 e por aí vai, tá? Se eu tivesse aqui no total 6 pontos, seriam 6 pontos, 12 pontos, 18 pontos, 24 pontos e também assim por diante, ok? Vamos encerrar aqui de novo a nossa carreira, aumenta a laçada maior que a peça. A agulha vem de trás para frente na primeira alcinha do primeiro ponto. A laçada vai para a agulha porque vou levar a laçada para trás. Agora, a minha peça passa dentro da minha laçada. Tiro o fiozinho do meio do anel para não te atrapalhar e aqui para fechar, primeiro eu puxo aqui, ó, esse de cá, até essa laçadinha ficar rente ali na minha peça. Ficou rente, eu puxo aqui. Para começar a terceira carreira, a agulha vai no ponto baixo centrado mais próximo do fio do meu novelo para o lado de cá. Vem descendo o fio aqui, ó, já tem um pontinho aqui, é esse mesmo. Agora vamos para a carreira 3 e seguindo esse nosso padrão, nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo e depois um aumento, ou seja, um ponto sozinho e depois 2 juntos. Um ponto sozinho e depois 2 juntos, até o final. Eu vou começar com o meu ponto junto, com o meu aumento. Então, já tenho um ponto aqui, eu coloco mais um. No ponto do lado, eu vou colocar só um ponto baixo centrado. No próximo, eu vou colocar um aumento. E no próximo, um sozinho. Certo? O padrão é esse. 2 pontos, 1 ponto. 2 pontos, 1 ponto. E vamos até chegar aqui. Final da carreira, vamos encerrar, aumenta a laçada e o encerramento é igual. Nesse final de carreira aqui, a gente tem que ter quantos pontos? É de 7 em 7. 7, 14 agora, 21. Agora vamos para a nossa carreira de número 4 e nela nós vamos trabalhar um aumento e depois 2 pontos baixos, até o final também. Mas existe um detalhe, quando a gente trabalha em bases redondas, a gente evita ao máximo colocar aumentos sobre aumentos, porque isso pode deixar a nossa peça mais marcada exatamente onde tem muitos aumentos. Mas isso só acontece quando você coloca muitos aumentos sobre aumentos, por exemplo. Vai seguindo carreira atrás de carreira, colocando aumento só nessa direção, entende? Aí é muito ruim para o final da sua peça. Porém, a gente sempre se esforça para não fazer isso, né? Então, se nessa minha próxima carreira o meu padrão é aumento e depois 2 pontos sozinhos, e ó, se eu começar com um aumento aqui, eu já estou em cima de outro, né? Porque aqui é um aumento.
Se eu colocar um ponto sozinho, outro ponto sozinho e aí colocar o meu aumento, novamente eu vou estar em cima de outro aumento. O meu único ponto livre para fazer aumentos é esse, que é o que está sozinho, né? Então eu divido aqui no início da minha carreira e começo da seguinte forma. Eu faço um pontinho, no lado eu já coloco o meu aumento. E aí sim eu sigo o padrão. 2 pontos baixos sozinhos e depois um aumento. Então, agora eu sigo, ó, um ponto sozinho, outro ponto sozinho. Aí o aumento. Ponto sozinho, aumento. Ponto sozinho, aumento. E vou até o finalzinho. Cheguei ao final da minha carreira e aqui você consegue ver que o último ponto foi um ponto sozinho, né? E quando a gente fechar, ó, a nossa carreira, a gente vai ver o padrão exatamente como eu havia dito lá no início. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho e um aumento. Sozinho, aumento. Sozinho, aumento. Então, essa divisão que a gente fez, ó, no final, junta os dois pontos, o primeiro e o último, tá? Não atrapalha em nada dividir assim. É muito mais importante cuidar para não colocar aumentos sobre aumentos. Vou encerrar minha carreira. Agora nós vamos para a carreira de número 5 e vamos seguir o nosso padrão. Aqui foi um ponto sozinho e depois dois juntos. Aqui foram 2 pontos sozinhos e depois dois juntos. Agora serão 3 pontos sozinhos e depois o nosso aumento, tá? Então, um sozinho, outro sozinho e mais um sozinho. 3 pontos baixos sozinhos. E aqui depois um aumento. 2 pontos baixos juntos. E vamos também até o final. Cheguei ao final da minha 5ª carreira e aqui nós estamos com 35 pontos baixos. 7, 14, 21, 28 e 35. Vamos encerrar. A próxima carreira trabalharemos um aumento e depois 4 pontos baixos sozinhos. Eu começo com o meu aumento. Depois eu coloco 4 pontos baixos sozinhos. E depois eu repito o aumento.
e depois 4 pontos baixos sozinhos. E seguimos trabalhando assim até o final. Cheguei ao final da minha 6ª carreira e aqui temos 42 pontos baixos. Vamos encerrar. E agora vamos para a nossa última carreira da base, que é a carreira 7. Nessa carreira, o padrão é: fazemos 5 pontos baixos sozinhos e depois fazemos um aumento. E aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali embaixo, que a gente precisou dividir os pontos baixos para não fazer aumentos sobre aumentos. Aqui é igualzinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos baixos sozinhos. Já tem um, vou fazer mais um. No próximo, eu vou colocar o meu aumento. E agora sim eu vou seguir o padrão. 5 pontos baixos e um aumento. Cheguei ao final da minha 7ª carreira, a minha última carreira de base. Aqui você precisa ter 49 pontos baixos. De tamanho, ela ficou com 20 centímetros e meio. A partir daqui, nós não encerraremos mais carreiras porque trabalharemos em espiral, tá? Além de trabalhar em espiral, a gente também vai trabalhar pegando só as alcinhas de trás dos nossos pontos. O nosso ponto tá aqui, ó. A gente até agora estava trabalhando com o ponto baixo centrado, né? Onde a gente vai no centro do ponto. Agora, nós vamos trabalhar com pontos baixos normais, que geralmente a gente pega aqui, ó, nessas duas alcinhas, certo? E quando a gente trabalha com pontos baixos normais, só que pegando só a alcinha de trás, a gente vai com a agulha no meio do ponto, ó, e pega só a alcinha que está ali para trás, essa de cá, tá bem? Daqui então, do meu último ponto, eu já venho, ó, nesse primeiro aqui. E faço um ponto baixo. Vou no próximo. E vamos dar a volta completa fazendo somente pontos baixos até chegar aqui, ó. Eu cheguei aqui, aonde eu comecei, ó. E a nossa peça, na verdade, ela vai subir assim, ó. Então, a gente já aproveita aqui agora para arrematar esse fiozinho, que é mais fácil arrematar enquanto tá baixinho aqui, né? A gente só dá pontinho de costura padrão, tá? É um pontinho no fio e outro na peça.
Agora a gente pega o nosso marcador e coloca exatamente nesse último ponto aqui que eu fiz. Esse marcador é para guiar a gente no decorrer da nossa subida, porque sempre que a gente chegar no ponto que está na direção do marcador, a gente sabe que é o início de uma nova carreira, tá? E aqui, ó, a gente vai seguir trabalhando igualzinho até o tamanho da nossa peça, ó. Eu venho no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás e vou seguindo aqui meu trabalho em espiral, sem encerrar carreiras, tá? E um detalhe muito importante é o tamanho final da minha peça. É muito interessante você se guiar pelo tamanho da sua base. A minha base estava com 20 centímetros e meio, certo? Então, o ideal é que eu cresça a minha peça também por volta de 20 e 21 centímetros, que vai dar em média aí umas 14, 15 carreiras para cima, tá? Se você quer uma bolsa com uma base maior, uma bolsa maior, por exemplo, de 30 centímetros, então eu sugiro que quando você for subir, você também suba em média 30 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui entre 14 e 15 carreiras até eu chegar mais ou menos com 20 centímetros e daí eu volto pra gente continuar. Lembre-se que a gente vai trabalhar toda a nossa peça pegando só as alcinhas de trás, ó. Minha agulha vem no meio do ponto pegando só a alcinha de trás e eu faço o meu ponto baixo. E a gente vai tendo esse efeito aqui, tá bom? A minha peça já está aqui com 19 centímetros de altura. E eu precisei fazer só 13 carreiras, tá? Eu parei no último ponto, ó, você pode seguir aqui. O meu marcador vem seguindo aqui, ó. É o último ponto da minha carreira, tá? 13 carreiras. Então, eu vou encerrar com essa cor para colocar uma carreirinha de outra cor. Uma não, duas. Pode cortar o fio. Puxa ele todo por aqui. Passe em uma agulha de tapeceiro. Aqui, para encerrar, a gente pula o próximo ponto, que é esse aqui, né? E eu venho no do lado. E volto para dentro desse último ponto aqui. Eu aqui já até comecei a dar o formato da minha bolsa, porque eu queria ver como que ela tava, né? Agora, na minha próxima carreira, eu vou mudar de cor, né? Eu vou colocar esse tom aqui. E aqui, no ponto que eu simulei, que foi esse, minha agulha passa aqui, ó. Laço o fio trás pra frente. E o primeiro ponto que eu vou fazer aqui vai ser um ponto alto fake. Segura aqui o dedinho, não solta, a agulha vem pra trás, traz o fio de volta pra frente. E fecha aqui o ponto alto fake. Esses dois fios de cá, a gente vai deixando aqui pra arrematar, né? E a gente vai trabalhar em meios pontos altos, um em cada pontinho, tá? Laçada na agulha vai no ponto, atrás laça atrás pra frente, 3 laçadinhas, laça e fecha as 3.
Esse é o meio ponto alto. Vamos a carreira inteira com ele. Cheguei aqui no final. A gente agora vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos para poder encerrar, tá? Fechamento padrão, minha agulha vem de trás para frente. Na primeira alcinha do primeiro ponto meio alto que eu fiz, leva para trás essa alcinha. Agora minha agulha vai embaixo dessa alcinha que eu levei para trás. A laçada volta para a agulha, ajusta aqui. Laço o fio trás para frente. E vai no próximo, laça atrás para frente e baixíssimo. E vamos fazer baixíssimos até o final. Cheguei no último baixíssimo, pode cortar o fio. Puxa ele todo por aqui e passa na agulha de tapeceiro para a gente simular o último baixíssimo da nossa peça. A minha agulha vem embaixo do primeiro baixíssimo que eu fiz e volta para dentro do último. Ajusta. Aqui atrás eu escondo o meu fio um pouquinho. Depois de cortar, a gente dá aquele pontinho de costura, tá? Nunca esqueça, para ficar bem firme. Tá tão calor, gente, que a agulha até escorrega da minha mão. Acontece isso com vocês? Tá muito quente aqui. Costuradinho. Pode tirar o marcador. E agora vamos colocar a nossa corrente. Isso aqui é só para ajudar, tá? Para passar mais fácil a corrente aqui na minha peça. O fiozinho de malha, ele ajuda.
Eu gosto de passar mais ou menos entre 8 pontos, tá? Pra minha alça ficar assim, ó. Mais ou menos entre 8 pontos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Começando daqui e terminando aqui. Tá, então, contando daqui, eu tenho 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu vou tirar esses dois também e eu vou passar aqui, ó. Pra ficar meio que no meio, né? Eu vou passar aqui, ó. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, é aqui. É embaixo do baixíssimo, tá? Ela passa entre os meios pontos altos. E aqui do outro lado vai ser a mesma coisa. A gente vai colocar entre 7 também. Vamos contar aqui. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí vai ficar ruim, né? Então, eu vou colocar aqui e aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, o que eu faço? Pra vir daqui até aqui, na hora de passar nessa parte aqui da bolsa, eu simplesmente vou reto, tá? Não conto, não. É de olho mesmo. Eu entro reto aqui pra justamente sair com a minha agulha onde ela tem que ir, que é aqui onde tá marcado. E aqui é a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É aqui. 3, 6, 7. E agora, eu vou unir as minhas correntes com a ajuda de alicate. Eu já tinha soltado um elinho, é só colocar ele no lugar. Na hora de fechar, bota um fiozinho de malha pra não prejudicar a corrente, tá? E pronto. A nossa bolsa abre assim, tá? Tá pronta a nossa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que as informações dos materiais que eu utilizei, assim como alguns links, estão na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para você não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Beijo, tchau!